Uma das perguntas mais importantes que nós escutamos todos os dias é: como eu sei se a iluminação do meu lugar está boa, se falta luz, se vai ficar escuro? Como eu sei se a iluminação é suficiente? Será que não vai ficar escuro? Bom, para isso, meus amigos, a gente vai falar hoje então de lux. Lux é uma medida no campo da iluminação, é um padrão de medida que mede a quantidade de lumens em um metro quadrado que um ambiente vai ter. Você sabe que os seus refletores, por exemplo, eles vão ter a informação de quantos lumens aquele LED vai produzir. Você tem informação também de quantos watts aquele equipamento vai consumir de energia elétrica. Muito bem. Uns lumens projetados numa área, num metro quadrado, vai dar um resultado chamado lux. Porque, por exemplo, os 20.000 lumens da sua luminária a 8 metros de altura não serão os mesmos 20.000 lumens no chão. Será menos, exatamente. Então o lux vem representar esse tipo de medida. Quantos lumens em um metro quadrado o seu ambiente vai ter com uma luminária instalada em determinada altura, de determinada forma. Nesse sentido, nós temos um equipamento de amplo conhecimento do seu eletricista, responsável por essa parte da iluminação. Nós temos um equipamento que faz a medição dessa quantidade de luz. O nome dele é luxímetro. Luxímetro é este aparelho aqui. É um aparelho que tem um sensor, que você coloca no ambiente onde você quer fazer a medição, e na telinha dele vai sair a quantidade de lux que o sensor está medindo naquele metro quadrado. Aqui, por exemplo, onde a gente está fazendo esse vídeo agora, estamos com uma medição de aproximadamente entre 500 a 600 lux, que, segundo as normas, é uma iluminação adequada para uma área de escritório, para uma linha de produção. É uma iluminação confortável para esse tipo de situação. O luxímetro, portanto, é uma ferramenta importante para você monitorar como está a iluminação do seu ambiente em cada metro quadrado e saber, dessa forma, se você está dentro das normas, se a sua iluminação está deficiente, se ela está acima dos requisitos. Enfim, é um equipamento de bastante utilidade para você que trabalha com iluminação ou que precisa da iluminação para o seu dia a dia. Dito isso, uma das questões que nós respondemos diariamente é: quantos lux eu preciso ter no ambiente onde eu estou trabalhando? Isso, meus amigos, é definido através de uma norma. No Brasil nós temos a norma 8995 da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa norma vai definir em cada tipo de ambiente, de acordo com a criticidade da operação, quais são os níveis de lux necessários para desempenhar aquela atividade com conforto e segurança. Nesse sentido, por exemplo, para vocês terem uma ideia, se a gente utilizar como referência um estacionamento de um shopping center ou de uma área pública, de acordo com os parâmetros dessa norma, podemos trabalhar entre 50 a 100 lux de variação, ou seja, 50 ou 100 lumens por cada metro quadrado. Já é suficiente para fazer essa atividade com segurança e conforto. Porém, se a gente passa a trabalhar numa área industrial ou mesmo numa atividade esportiva, esses 50 ou 100 lux já ficam muito deficitários. De acordo com a mesma norma, numa área, por exemplo, esportiva, podemos trabalhar com 200 a 300 lux numa atividade mais recreativa, um clube, por exemplo. Porém, se a atividade é profissional, com grande número de espectadores, com televisionamento, esses requisitos sobem e sobem bastante. O mesmo numa atividade industrial. Não é o mesmo iluminar uma linha de produção, onde tem pessoas trabalhando, fazendo trabalhos manuais,
não é o mesmo isto que iluminar, por exemplo, a área de estocagem de mercadoria, onde as mercadorias ficam estocadas, aguardando para serem coletadas por uma transportadora, por exemplo. Existem dentro da mesma indústria, portanto, requisitos diferentes de luminosidade, de acordo com a criticidade da operação e os riscos inerentes a ela. Vocês podem se perguntar, pois bem, como faço então para aumentar ou mesmo para diminuir a quantidade de lux da minha área e eu ficar dentro dessas normas? A resposta natural, mais natural, seria, bom, vou aumentar a quantidade de refletores. Tá certo? Tá errado? Depende. Aumentando a quantidade de refletores, possivelmente você sim vai aumentar a quantidade de lux na sua área. Mas, será que você vai aumentar esses lux de forma uniforme, de forma satisfatória, sem ofuscamento, sem gerar efeito de sombreamento em outras áreas, sem gerar uma desarmonia entre as regiões? Bom, aí você já viu que não é bem assim somente aumentar a quantidade de refletores. A gente precisa pensar, qual o modelo de refletor? Em que altura? Qual é a lente que eu vou usar para fazer essa distribuição e não gerar uma desarmonia? Bom, você já viu que para a gente ter respostas mais precisas, a gente precisa se aprofundar um pouco mais no caso. E essa é a função do projeto de iluminação. Justamente, o projeto de iluminação vai resolver essas questões para você. Porque num software desenhado, projetado para isso, a gente simula toda a complexidade da sua operação em um 3D e ali a gente coloca luminárias, joga luminárias, aumenta, diminui, muda de lente, muda a potência e a gente consegue ver exatamente como vai ficar a distribuição luminosa. E é por isso que a gente insiste no projeto de iluminação. Se você depende da iluminação para o sucesso do seu negócio, preste atenção nisso. Procure uma empresa que vai lhe ofertar um projeto de iluminação e agregar valor no seu trabalho, que vai se preocupar com o resultado e desempenho e performance do seu negócio, e não somente vender luminária por vender.